Olá, eu sou o Dr. Flávio Lopes, sou médico oftalmologista. Ela também é oftalmologista, é especialista em oftalmopediatria. É um prazer tê-la aqui com a gente respondendo essas perguntas. E nós vamos bater um papo tentando explicar a maioria das dúvidas de uma forma simples para os pais tirarem as dúvidas mais comuns do dia a dia. Uma outra pergunta que enviaram do Instagram foi assim, Cris, tem doenças que nem da minha área, eu faço mais a parte de oftalmologia em adultos e idosos. Então, na minha rotina, é muito comum pacientes terem catarata, pacientes terem glaucoma. Nós temos até vídeos explicando mais sobre essas doenças em adultos. Criança pode ter essas doenças também? Perfeito, é muito legal falar disso, que isso é um ponto que a gente conversa muito pouco, as pessoas não sabem e a resposta é sim. Então existe glaucoma em criança, existe catarata em criança, existe doenças da retina na infância. Então assim, são doenças raras? São doenças raras, graças a Deus. Mas assim, de novo, aquilo que a gente comentou. Se eu pego uma criança, por exemplo, uma catarata congênita, que é a catarata que nasce no olho da criança. Então aquela mesma catarata que dá no vovô, que vai tampando a visão e a gente tem que operar, tem bebê que já nasce com a visão tampada pela catarata. E aí, quanto mais cedo eu identificar, maior as chances de eu conseguir operar essa catarata e estimular para a criança ter um desenvolvimento mais próximo possível do normal. Então, a catarata, o glaucoma congênito, ele é seríssimo, ele é até mais grave do que o glaucoma do idoso, porque ele é mais agressivo, ele age de uma forma mais rápida, então eu tenho que interferir mais rápido. Doenças da retina, doenças principalmente dos prematuros, que tem a retinopatia da prematuridade. Então existem doenças que são bem específicas dessa faixa etária infantil e que essa sim a gente só vai conseguir diagnosticar com um exame oftalmológico bem feito, né? Então, mais importante do que nunca fazer se já tem histórico na família, se teve alguma infecção durante a gestação, se teve qualquer complicação na gestação, no parto, qualquer histórico de doenças infecciosas, então teve contato com uma determinada bactéria, com determinado vírus durante a gestação, aí são os casos que a gente tem que ficar bem atento a essa questão de formação do olho do bebê. E lembrar, Cris, que existe um mito que glaucoma não se opera. Isso é muito comum os pacientes adultos e idosos falarem. Glaucoma se opera sim, glaucoma tem tratamento cirúrgico e em crianças, às vezes o tratamento clínico não é tão eficaz. A gente não pode usar todas as medicações que a gente usa em adulto, nem sempre a gente pode usar as mesmas medicações em crianças. Então é comum às vezes o paciente o bebezinho que já nasce com glaucoma, ele tem que passar por um procedimento cirúrgico. E eu queria até que você comentasse um pouquinho, a gente até operou, deve ter uns 3 meses, um bebê com catarata. E que fala um pouquinho para os pais, que às vezes eles ficam muito preocupados com essa questão cirúrgica, como é a anestesia, se tem muito risco. Explica um pouquinho para os pais isso, para eles entenderem. Excelente essa colocação do Flávio. Realmente, o glaucoma na infância, de um modo geral, ele é cirúrgico. Ou seja, o tratamento é cirurgia. E aí a gente precisa operar, não é nenhuma questão de querer ou não querer. É você operar porque precisa, senão você vai perder aquele olhinho, né? E aí essa questão da anestesia, assim, de um modo geral, criança é igual à anestesia geral. Eu não consigo fazer um procedimento num bebê acordado, né? Então aquele que a gente faz no adulto, a sedaçãozinha leve, só às vezes eu vou tirar uma verruguinha, eu vou tirar um que a gente chama de ordelo, que é o famoso terçolzinho, esse eu consigo fazer uma sedaçãozinha leve. O resto a gente precisa fazer anestesia geral. Mas hoje é uma anestesia extremamente segura, que nem o Flávio colocou, a gente opera bebês muito cedo e, aliás, quanto mais cedo melhor, nesse caso. A gente opera bebês com síndromes, então crianças que têm questões mais complexas, têm outros problemas, cardíaco, renal, outras coisas. E a anestesia hoje ela é muito segura. Então, assim, a gente faz uma avaliação pré-anestésica bem feita, o anestesista faz todos os exames que ele julga necessário para a gente poder fazer um procedimento com segurança. Hoje em dia, todo anestésico tem um antagonista, então todo o veneno tem o seu antídoto, então dificilmente a gente não consegue reverter um efeito anestésico. E claro, você precisa ter a estrutura, então um centro cirúrgico bem equipado, os aparelhos corretos,
A depender do caso e da gravidade da saúde daquela criança como um todo, uma estrutura de suporte de UTI, mas assim, hoje em dia a gente opera com segurança e principalmente, quanto antes, melhor o nosso resultado, porque a gente vai garantir mais tempo de desenvolvimento normal nessa primeira infância, que é a principal do desenvolvimento do olhinho do neném, né? E lembrar, eu acho que a grande diferença talvez, é que se o bebê tiver, por exemplo, catarata contínua de 2 olhos, diferente do adulto que a gente sempre opera um olho só e depois no outro dia ou depois de uma semana opera o outro, em bebê, às vezes por causa da questão anestésica, a gente costuma operar os 2 olhos no mesmo momento. Claro, com toda a segurança, a cirurgia de criança, existe toda uma comoção maior, então os pais também a gente sempre conversa muito para explicar, é uma equipe muito grande, com vários profissionais envolvidos, o anestesista fica ao lado do bebê a cirurgia inteira, mas mesmo a maioria das crianças, mesmo com toda essa complexidade, eles vão embora no mesmo dia para casa, eles vão, no dia seguinte voltam aos consultórios e aí é feito o exame de rotina, não é mesmo, Cris? Excelente, é isso aí, assim, a depender do risco anestésico dessa criança, vale mais a pena eu concentrar as cirurgias num dia só e fazer uma anestesia do que eu picar essa cirurgia em mais de um procedimento, mas essa decisão é o médico que vai operar junto com o anestesista, que aí a gente precisa de uma equipe bem formadinha, alinhada quanto aos riscos e benefícios de cada uma das decisões, né? E é isso que o Flávio colocou, assim, a gente às vezes precisa de um suporte de internação, mas a grande maioria vai para casa no mesmo dia, acorda ali da anestesia, logo tá mamando, porque bebê que amamenta, o jejum dele é curtinho, então é uma coisa que para a criança, hoje em dia, é bem, digamos que segura. A gente tem um suporte muito bom. Aproveitando que a gente está falando do tratamento cirúrgico, uma dúvida também da nossa seguidora foi qual é a idade de operar estrabismo. Aí eu acho que você vai ter que começar, Cris, explicando o que é estrabismo. Exatamente, né? O estrabismo, ele é qualquer desalinhamento dos olhos. Então, o olho, ele tem que estar os 2 olhos olhando na mesma direção. Então, se o objeto está mais perto, eles ficam mais juntinhos. Se o objeto está mais longe, eles vão ficar mais paralelos. Mas eles têm que estar olhando na mesma direção. Qualquer mudança disso é estrabismo. Então, se ele é mais para dentro, se ele é mais para fora, se ele tem um mais para cima, se só em uma determinada posição ele desalinha, isso tudo é estrabismo. Então, assim, a gente não consegue falar de tratamento cirúrgico de estrabismo, porque aí dentro disso a gente tem, não sei nem dizer, acho que 20, 50 tipos de estrabismo diferentes, são muitos. Cada um tem detalhezinhos específicos, mas de um modo geral, a cirurgia de estrabismo tem um estigma, talvez que cai a mesma questão dessa que a gente veio falando, da anestesia, e que tem um limite de idade, que é perigosa, e pelo contrário, hoje em dia a gente consegue operar. Se eu não disser todos, porque eu acho que em medicina nada é tudo, mas assim, quase todos os tipos de estrabismo são operáveis. Muitas vezes eu não consigo desfazer o problema, mas eu consigo melhorar muito a questão da movimentação dos olhos, do alinhamento dos olhos. Poder operar, eu posso operar desde bebezinho, então de novo, a gente tem estudos com bebê de 4 meses de idade. Eu, particularmente, prefiro esperar até em torno dos 6 meses de idade, mas pela questão de eu ter mais espaço para mexer ali dentro, não porque eu não conseguiria mexer antes, é só porque a técnica cirúrgica já fica um pouquinho mais fácil, mas eu consigo de 6 meses até, eu acho que o paciente mais velho que eu operei tinha 91 anos. Então, assim, a gente não tem limite de idade para operar o estrabismo, que é outro mito, assim, né? As pessoas falam, não operou quando era criança, tinha até os 7 anos para operar. Tem muita gente que fala isso. Até os 7 anos é o desenvolvimento principal da visão. E aí, realmente, passou dessa idade, como a gente já conversou aqui, eu tenho como dar alguma melhora na visão, mas eu não tenho mais um potencial de visão de 100%. Agora, eu consigo operar o estrabismo e deixar a pessoa com uma aparência mais harmônica em qualquer idade. Então, às vezes o paciente chega para mim no consultório e fala assim, vamos operar, mas eu queria melhorar a visão. O que eu falo para o paciente, melhorar a visão já ficou mais difícil. Mas você pode ter um olho mais preguiçosinho sem que as pessoas saibam que seu olho é preguiçoso. Então, quem está te olhando não precisa saber, né? Uma coisa é você ter o olho preguiçoso. Então, eu combino com os pacientes. Você vai tampar um,
vai tampar o outro, você vai saber qual é o olho preguiçoso e qual é o olho que não tá vendo tão legal e que não era o que movimentava legal. Mas quem te olhar não precisa saber disso. E a questão da cirurgia, que alguns pais às vezes ficam em dúvida, porque às vezes vai precisar operar um olho só, às vezes precisa operar os 2 olhos, e às vezes também pode ser que não seja cirúrgico, apesar do que você comentou que a maioria é cirúrgico. Comenta um pouquinho sobre isso para explicar essas dúvidas. Legal. Realmente, na verdade, não é nem que a maioria é cirúrgico, é que os que são cirúrgico, a maioria tem um resultado legal. Eu consigo melhorar. Então, assim, dificilmente a gente não tem nada para fazer por aquele estrabismo. Então, assim, tem muitos que não são cirúrgicos, que a gente consegue tentar alguma estimulação com óculos. Tem uns que respondem muito bem, aí você realmente elimina a possibilidade de cirurgia, você trata o estrabismo com o uso de óculos. Se cura. Não digo que cura, controla. O estrabismo, a gente fala que ele é que nem pressão alta, que nem diabetes, que nem doença na tireoide. Você ficou diabético, você nunca mais vai deixar de ser diabético. Você tem pressão alta, você nunca mais vai deixar de ter pressão alta. Mas você controla, você usa ali um medicamento e vai ver o resto da sua vida muito bem. Mesma coisa o estrabismo. A gente fala que ele está compensado. Então eu compenso esse estrabismo com óculos e compenso sim para o resto da vida. E alguns pacientes você compensa ao ponto de conseguir tirar o óculos e o paciente já aprendeu a controlar o olho. Então, assim, eu não curo, mas eu compenso. Lembra que às vezes pode voltar, né? Se você opera uma catarata, às vezes volta. Perfeito. É exatamente essa a questão do compenso. O estrabismo, ele esteve ali, ele é uma questão do seu desenvolvimento. Então, ele não vai embora. Ele pode estar muito bem compensado e tomara que passe a vida inteira muito bem compensado, mas tem os casos que o estrabismo volta, mesmo os que se operam. Existem casos que você opera, depois de anos ou depois de um tempo, o estrabismo pode voltar. Então isso é uma coisa muito legal da gente conversar com o paciente, alinhar as expectativas no pós-operatório, né?